Obrigada. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, no período da manhã do dia 21 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Javatimeira, como presidente substituta. O doutor Marcos Roberto da Silva é suplente e está substituindo o doutor Winderley Moraes Pereira, que deixou a turma. Bom, agora de manhã nós vamos retomar o julgamento que nós paramos ontem, dos itens 47, 48, 49, de relatoria do doutor Breno, e em seguida nós vamos ter uma sustentação oral do item 72. Então, nós vamos retomar o julgamento que nós paramos ontem, foi feito o relatório, nós estávamos discutindo, e depois nós vamos passar para o processo do item 72, que tem a sustentação oral. Doutor Breno, bom dia. O senhor pode retomar, por favor? Na verdade, nós conversávamos já sobre o seu voto. Então, ontem foi feita a apresentação do relatório e do voto. O senhor poderia retomar seu voto, por favor? Claro, presidente. Como ainda não havia terminado, né, enfim, eu cumpri por bem reavaliar aqui alguns itens. E a começar aí pela página número 6, tá? Me desculpe aqui o barulho de avião que hoje está forte. O item C, em que eu falo que a abóbora pode ser considerada como produto incorporado às instalações industriais, as partes, peças, acessórios de máquinas, equipamentos, ferramentas, eu concluí que a mesma natureza física da abóbora implica, na verdade, sua classificação também como produto intermediário. Tá? Em sequência, no item D, eu ressalto que o contato é indireto, embora o consumo seja direto e integral. Ou seja, não se enquadra nos ditames requeridos pela norma e pela jurisprudência. Então, em que pese esse anacronismo legal e jurisprudencial, lamentavelmente, a gente preso ao princípio da estrita legalidade, essa questão da abóbora, ela não se enquadra nesses termos veiculados pelo contribuinte. Então, por isso que continuo meu voto falando que, assim, considerando tudo exposto acima, desde que a observância ao RESP 1075508 requer a seguinte conjugação para o creditamento de TI. Os bens não podem se compor ao ativo permanente da empresa, os insumos devem se incorporar ao produto final, ou o desgaste deve ocorrer de forma imediata, direta e integral durante o processo de industrialização. Faço questão de grifar esse último item. A despeito da clareza dos itens acima, vou para ressaltar o terceiro aspecto, alusivo ao desgaste imediato e integral. Isso porque o conteúdo do acórdão da STJ prevê em seu dispositivo referência expressa ao processo de industrialização. E justamente por ser um processo, este se caracteriza como uma atividade contínua, tal qual um procedimento, que, por óbvio, pode ser pontual ou duradouro, a depender da natureza da atividade industrial desempenhada. Cabe pontuar aqui que não me refiro à distinção de processo e procedimento sob viés jurídico, mas sim de fabrico. No outro giro, anoto que um dos pilares do indigitado acórdão do STJ foi a vedação do bem de pretenso creditamento em integrar o ativo permanente, hoje não circulante. Ora, conforme explicitado de forma muito evidente nos presentes autos, a despeito da ausência de escrituração apta a demonstrar a classificação fiscal dos retratários, as abóboras não se enquadram nessa categoria contábil. Haja vista seu prévio desgaste quando da sujeição ao processo industrial. E diz que esse é fato notório, eis que o móvel fático exposto pela fiscalização na glosa dos créditos centra-se apenas na ausência de contato físico direto e imediato do material refratário com o produto fundido. Contudo,
a despeito de toda a lógica exibida acima, entendo que não assiste razão ao recorrente, devido à necessidade de estrita observância à legalidade estrita, bem como a jurisprudência do aludido RESP repetitivo 1075508. Conforme se nota, o contato com o produto fabricado deve ser inafastavelmente imediato, direto, e o desgaste integral decorrente deste contato direto. Assim, tomando por base a resposta das perguntas acima e a trinomia do RESP 1075508, entendo não assistir razão ao contribuinte. Explico. A dúvida não integra a descrição de ativo permanente e, embora não se incorpore per se ao produto final, ela é item essencial integrante do processo produtivo, ainda que seja produto intermediário. Outro sim, seu desgaste não ocorre de forma imediata durante o processo de industrialização do aço. Você sabe, esse processo de fabricação é contínuo e se finda quando efetivamente fundido o metal. Sorte que a ausência de contato físico com o produto implica a ausência de adimplemento ao mencionado consumo imediato integral. Vocês me perdoem a redundância, mas é porque faço questão de citar isso com bastante veemência para deixar clara a observância ao recurso repetitivo. E nesse aspecto fático argumentativo, faço uso da ratio decidendi da conselheira Semiramis, que foi acompanhado por unanimidade no acordo 13301-005-954, sessão de 27 de 3 de 2009, pelo que me furto de ler, tendo em vista que já o fiz ontem. E quanto ao mais, essa turma ordinária já decidiu por negar provimento ao recurso voluntário em caso semelhante, no acordo 13301-004-064, magna relatoria da Semiramis, também em 27 de 9 de 2017. Então, nestes termos, faço questão de repisar o que já disse a Lures. O contato é definitivamente indireto, e se enquadra na ratio decidendi do precedente acima mencionado, em que cito ali o trecho do acordo da Semiramis. Tá? Cito aqui os precedentes também dessa mesma linha, tá? Então, por todo exposto, considerando, entendo que não haver razão ao contribuinte merecendo-lhe a manutenção das glosas efetuadas aos créditos de IPI concernentes às abóbodas refratárias. Então, presidente, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, é meu voto. Muito obrigada, doutor Breno. Doutor Salvador? Breno, queria dar parabéns primeiro no seu voto. Eu estou procurando esse parecer normativo 6509 na internet e não encontro, e eu peguei aqui no livrinho. Porque o que está me incomodando aqui, a gente até discutiu um pouco, essa questão do desgaste imediato. Tem que ser consumido imediatamente, né? Ele argumentou no recurso voluntário, e não sei se ele trouxe alguma escrita fiscal de compra rotineira e em grande volume dessas tampas, mas ele argumentou que essas tampas eram consumidas em uma semana, então por isso que não eram ativadas e nem poderiam ser ativadas, porque o parecer normativo, ele coloca como limite, né, do crédito, como restrição desse bem não ser ativado, né? E eu não encontrei essa questão de ser consumido imediatamente. Esse item, aqui estou na página 7, página 4, tem uma cópia de um trecho, né, uma transcrição de um trecho do parecer, o item 10 e o item 10.2. O item 10.2 está aqui transcrito como a expressão consumidos há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo exemplificamente o desgaste, o desbaste, o dano e tal. Na versão que eu tenho aqui, está suprimida uma parte. A versão que eu tenho aqui está assim, a expressão consumidos, sobretudo levando-se em conta que há restrições imediata e integralmente constante do dispositivo correspondente do regulamento anterior, foram omitidas. Há de ser entendido, então, em sentido amplo, abrangendo exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano
e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação. Então, eu fiquei em dúvida nessa questão de consumo imediato. Só para te lembrar, isso está no repetitivo, tá, Que tem que ser o consumo imediato? Tá no repetitivo. Então, um repetitivo disse coisa que o parecer não disse. Exatamente. É porque, mais uma vez, o dispositivo legal, o artigo do regulamento do IPI, ele fala consumidos. Exatamente. Ele é muito genérico. Isso. O que acontece? Esse entendimento, ele só pesa dois valores, que é os antigos, ativo circulante e ativo permanente. Entendeu? Então, só que ele fala o seguinte, não basta não ser um ativo permanente. Não basta. Você precisa ter um contato direto e um consumo imediato. E a inteligência disso era justamente uma inteligência torpe, né, de requerer como insumo somente aquilo que você coloca no pote, mistura e vira produto. Tem um contato direto. Isso é um absurdo. Isso. Contato direto físico ou químico, né? Tipo uma tinta que pinta o negócio. Exatamente. Essa era uma discussão, rapaz, uma discussão pior do que essa é do tijolo refratário. Você vai na usina siderúrgica, as caldeiras têm nas laterais tijolos refratários que mantêm o calor da caldeira, tá certo? Esses tijolos, eles não são consumidos em uma semana, não, eles duram mais, tá? Eles duram mais tempo. Mas, indiscutivelmente, eles têm um contato direto com o metal, direto. O metal ele vai se esquentando ali, e ele vai se desgastando. Só que o que acontece? Me lembro, eu atendi uma empresa siderúrgica, e eu me lembro da decisão que dizia o seguinte, que a máquina ela sofre um desgaste e acaba, só que suas propriedades químicas não se incorporam ao produto. Ela sofre um desgaste, mas esse desgaste não significa dizer que ela perca propriedades para o produto, que as suas propriedades se transfiram para o produto. É o mesmo problema dessa abóbora. Ela se destrói, mas as propriedades dela não se comunicam, não se transferem. Só para complementar o que você falou, o da abóbora a gente daria uma interpretação mais além ainda do que o tijolo refratário. Isso, muito mais, exatamente. O tijolo refratário tem um contato direto. Exatamente. A tampa só põe só isso, exatamente. Mas o que me incomodou aqui nessa questão eu tinha em mente essa questão do desgaste imediato, né, uma deterioração imediata, mas não parece ser normativo, isso não está escrito. Então é no repetitivo que está escrito isso? Isso, é no repetitivo, no item 1. Tá. E a questão da tampa, ela não tem um contato direto, né? Ela tem um contato... Ela sofre um desgaste por uma ação da fabricação, mas ela não tem contato nenhum com... Ela cobre o forno e impede o calor de... Isso. É porque são altíssimas temperaturas, a pressão e a temperatura. Seria uma interpretação que a gente estaria dando... O do tijolo refratário eu acho que tem um contato direto, né? O da tampa seria um pouco além, que o contato não é tão direto assim. Mas o que eu queria comentar aqui é essa questão do item 10.2, que não tem aqui no parecer que eu tenho escrito, eu não sei se foi alterado depois, porque isso aqui é bem velho, né? Ó, tá até amarelado. Não tem essa questão do contato imediato. Ele ainda fala assim, ó, as restrições que tinham antigamente do consumo imediato integral foram omitidas, porque deve-se entender em sentido amplo. Mas era só essa questão que eu estava querendo comentar, mas aí o Marcelo me iluminou aqui com a questão do repetitivo, e repetitivo a gente tem que respeitar mesmo, né? E só para acrescentar aqui que a tampa daria uma interpretação ainda um pouco além, né, desse contato que não é direto com o produto. Que é uma restrição, como o Marcelo disse, muito... É um anacronismo muito forte dele, né, Salvador? Porque você demandar essa questão do contato físico e você desprezar que essas operações de natureza termodinâmica, falar que isso daí não faz parte da função do aço. A ideia da não cumulatividade não foi essa. Quando o Gilberto Loya Canto e o Rubens Gomes de Souza estavam lá na Constituinte elaborando a emenda 18 para introduzir a não cumulatividade do IPI e do ICM na época, né? Eles tinham a visão de que o valor agregado
que era para ser tributado. Então, assim, tudo que agrega de valor é apenas isso que será tributado. Então, tudo que é custo deve ser retirado da tributação. Era uma ideia de fazer uma não cumulatividade financeira e os tribunais, e o fisco, e os tribunais transformaram numa não cumulatividade física. E quase levaram isso para o PIS e COFINS, quase levaram. E aí o fisco introduziu essa restrição, porque o texto da Constituição diz assim, pode abater com o tributo devido o imposto que incidiu na etapa anterior. E aí, com esta redação, o fisco entendeu que era apenas o produto que foi utilizado no produto que sai, né? Então, critério físico. E a jurisprudência encampou isso. E nunca foi essa a ideia do Constituinte, né? Nunca foi. Mas, enfim, estamos aqui discutindo uma coisa dos anos 60 até hoje. Não, pois é, mas isso aí no Brasil não vai mudar nunca, né? Quando é que a gente vai ter como prioridade isso? A gente não consegue fazer uma instituição normativa, não consegue juntar duas contribuições, o PIS e o COFINS. Como é que a gente vai conseguir mudar um negócio desse? Reforma tributária não vai sair, pode... Não, jamais. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado. Parabéns pelo voto, Breno, mais uma vez. Ok. Obrigado, meus amigos. Podemos dar continuidade? Vamos votar o 46 ou já vamos votar todos? Breno? Presidente, acho que dá para votar todos são 46, idênticos. 47, 48. Não, é o 47, 8 e 9, não é isso? 47, 48, 49. 46 já foi. Vou reabrir aqui. 47, 48, 49. Então, só para ficar bem claro aqui para quem assistir depois, nós vamos votar agora os processos, os itens 47, 48, 49, cuja recorrente é Amsted Maxium Fundição Equipamentos Rodoviários S.A. Vamos votar os três em conjunto e a proposta do relator é por negar provimento ao recurso voluntário. Podemos começar? Doutora Ari, por favor. Bom dia a todos. Também quero parabenizar o doutor Breno, o voto é extremamente bem construído, muito bom, parabéns mesmo. Infelizmente, como o doutor Breno disse, estamos completamente atrelados ao texto legal, inclusive o STJ confirmou isso. É com dor no coração que, por conta da legislação e por conta de todo o aparato jurídico que a gente tem, mas eu acompanho o relator. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Doutor Breno, refletir e voltar atrás é postura só de pessoas muito grandes como o senhor. Parabéns, tá certo? Acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Parabéns com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator, muito bom o seu voto, Breno, parabéns. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator e acompanho os demais nos elogios, muito bom o voto. Então, nós temos uma decisão aqui dos itens 47, 48 e 49, por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Bom, agora nós vamos passar para o item 72, que nós temos o patrono aqui, e depois nós retomamos a ordem normal. Val, você pode, por favor, chamar o patrono, doutor Gervásio? Ok, vou convocar o patrono, presidente. Doutor Ari, qual é o número do voto, doutor Ari? 72. É o item 72. 72 da pauta. Doutor Gervásio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. É Companhia de Ferro Ligas. Item 72 da pauta, doutor Gervásio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Aguarda. Muito obrigada, Val.
Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor Gervásio, bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom, nós vamos iniciar, então, o julgamento do item 72 da pauta, cuja recorrente é a Companhia de Ferro Ligas da Bahia, Ferbasa, de relatoria do doutor Ari, e nós temos a presença do patrono, doutor Gervásio Vinícius Pires Leal Liberal. Doutor Ari, quando estiver pronto, por favor. Pois não. Bom dia a todos. O caso se trata de declaração de compensação, cujo crédito é da contribuição ao PIS/PASEP, e referente a um pagamento efetuado em junho, referente à apuração de junho de 2009. A delegacia de origem não homologou a compensação, porque o pagamento estava integralmente utilizado em débito declarado. Aí, inclusive, de acordo com o relatório da DRJ, o que aconteceu foi que ele disse que teria, as alegações da hoje recorrente é que ela teria informado incorretamente a contribuição, que, na verdade, teria que ter tido valor zero. E aí, a recorrente efetuou o recolhimento, transmitiu a DACOM, e, ato contínuo, transmitiu a DECOMP. E aí, quando ela foi retificar a DCTF, ela acabou por informar o mesmo valor que ela tinha informado anteriormente. Ou seja, a DCTF continuou com o valor antigo, portanto, o despacho decisório continuou, o sistema eletrônico continuou lendo o débito totalmente quitado pelo valor pago. E aí, a recorrente diz que não poderia, esse erro da DCTF não poderia penalizá-lo, e juntou aos autos na manifestação de inconformidade cópia do DACOM, cópia da DCTF retificadora e cópia do DARF. Foram esses os documentos juntados. A DRJ indeferiu o pedido e agora ela vem em recurso defender o seu direito com outros argumentos. Eu passo a palavra para o patrono, presidente. Obrigada, doutora Ari. Doutor Gervásio, você tem até 15 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado ao relator pelo preciso relatório aí elaborado, aos demais jogadores. Eu serei breve, como bem dito aí pelo relator no seu relatório. Trata-se de uma divergência, é um pedido de restituição, compensação, né? Cuja origem do crédito se dá pela divergência entre a informação declarada na DACOM, que era a obrigação acessória vigente à época dos fatos, e o efetivo pagamento realizado mediante DARF. O que aconteceu, que gerou o indeferimento do crédito pleiteado, foi que a DCTF, de fato, foi transmitida de forma equivocada. Então, há uma divergência de declarações entre a DCTF e a DACOM. O que acontece é que existem alguns pontos aí que a defesa pretende ressaltar, que o primeiro de todos e o mais importante, na minha humilde opinião, é a busca pela verdade material. Se eu tenho duas declarações conflitantes, a que deve prevalecer é aquela que corresponde à verdade material, não à formalidade. Então, dessa forma, a ausência de retificação de uma declaração, no caso do DCTF, não pode ser o motivo da negativa do crédito, mesmo porque a própria Instrução Normativa número 1110 de 2010 não apresenta qualquer vedação expressa à retificação de DCTF.
tendo inclusive a contribuinte retificado a DCTF no dia 19/9/2014, conforme documento anexado aos autos. Então, assim, no nosso entendimento, deve prevalecer a informação que está na DACOM, por ser tempestiva e verdadeira. Tá? Ao tempo do envio do pedido de restituição e compensação, a DACOM já estava correta, né? Então, assim, a não adoção das informações da DACOM viola não só o princípio da verdade material, como da finalidade da adequação e da simplicidade, de modo que é uma medida que se faz necessária. Ademais, cumpre ainda ressaltar que qualquer divergência na declaração ou na apuração do tributo deve ser tempestivamente objeto de lançamento de ofício e não empecilho para deferimento do crédito pleiteado, conforme artigo 142 do Código Tributário. Tá? O saldo credor apurado na DACOM antes do envio do pedido de restituição já estava retificado. Tá? É importante ressaltar também que o valor do crédito que está sendo pleiteado não é decorrente da apuração das contribuições, é decorrente de um pagamento efetivado a maior, né? E, por fim, eu queria ressaltar que a própria Receita Federal já reconhece que a ausência de retificação de DCTF não impede o contribuinte de demonstrar a rigidez do seu crédito de outras formas, né? Conforme já objeto de parecer normativo COSIT número 2 de 2015. Tá? Então, diante desses pontos reiterados aqui, requer a reforma da decisão proferida pela delegacia, de forma a reconhecer o direito da recorrente à restituição do valor pago a maior, devidamente comprovado nos autos, homologando-se as compensações declaradas. Caso haja alguma dúvida quanto à rigidez do crédito, deve ser o processo baixado para que a DRF promova a análise do crédito a partir da apuração contida na DACOM ou convertida em diligência para confirmação do direito creditório. Então, eram esses pontos que eu queria ressaltar, presidente. Agradeço a atenção de todos e basicamente isso. Obrigado. Muito obrigada, doutor Gervásio. Alguma pergunta, alguma observação? Podemos passar para o voto, doutora Ari, por favor? Pois não. Em que pesem os argumentos da recorrente, ela realmente retificou o DACOM, transmitiu as DECOMPs e retificou a DCTF posteriormente. Então, eu só queria reforçar 3 pontos aqui que eu coloquei no meu voto, eu achei importante. Com relação à retificação da DCTF, se disse no âmbito deste CARF que a retificação, mesmo após a ciência do despacho decisório eletrônico, não impede o reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por documentação hábil e idônea. O problema, no caso da recorrente, é a falta de comprovação documental. A mais exata definição do montante do tributo devido depende do exame da documentação contábil fiscal do sujeito passivo, sendo que a expectativa, eu coloquei aqui no meu voto, porque a escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova a favor da recorrente dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o artigo 923 do Regulamento de Imposto de Renda. No caso em exame, a recorrente alega em suas razões recursais que houve auditoria interna, a qual verificou que detectou equívoco na apuração da contribuição,
pois, em razão de problemas na parametrização do sistema, não tinham sido apropriados créditos em operações legalmente previstas no artigo 3º da Lei 10.637 de 2002. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos demonstração de quais créditos não foram apurados ou quais foram apurados inadequadamente, não apresentou o detalhamento da apropriação incorreta dos créditos, nem justificativa para tal. Também não trouxe aos autos a sua escrituração contábil, onde se demonstrasse a conciliação entre os documentos carregados aos autos e os registros contábeis respectivos, para que se pudesse confirmar de forma inquestionável o seu direito. Entendo que, sem a apresentação de tais documentos e ainda das conciliações contábeis, a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado perde alicerce fundamental e, portanto, não pode ser reconhecida. Quanto à diligência, entendo não ser necessária, porque a diligência se presta a confirmar dúvidas de documentos apresentados no processo que o julgador, por acaso, venha a ter. Portanto, eu nego o pedido de diligência e, diante desses argumentos, eu nego o provimento ao recurso voluntário. É o meu voto. Muito obrigada, doutora Liz. Alguma manifestação? Podemos passar a votação? Então, nós estamos aqui no item 72, e a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marcelo, por favor. Bom dia para todos. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Roberto? Eu também acompanho o relator. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Presidente, eu acompanho o relator e esse resultado vai ser replicado para 73 a 81? Sim. Sim. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 72, que se replica no 73 a 81, a decisão é por unanimidade de voto em negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada pela sua participação, doutor Gervásio. Eu que agradeço, obrigado a todos, bom dia. Bom dia, doutor, bom dia. Posso sair? Sim, por Bom favor. dia. Obrigada. Tchau, tchau. Agora, eu acho que a gente tem que voltar ao 51, que ficou para trás, é isso? Não, Isso, 51. 53 agora, né? Ah, é 51 da Lisiane, né? Que 51 ficou parecendo que era um repetitivo, mas não é. Então, vamos ao 51, são embargos da Procuradoria. E eu vou anunciar aqui, então. Nós passamos ao julgamento do item 51 da pauta, cuja embargante é a Fazenda Nacional e o interessado Tigre S.A. Participações, e é da minha relatoria, e ele já está na pasta. Eu vou resumir o que aconteceu nesses embargos. Então, na verdade, são vários processos, mas aqui especificamente interessam 2. Então, o que houve? Em um processo, houve autuação em relação da classificação fiscal de IPI, e no outro, que é esse aqui, houve glosa, né? O processo em que a classificação fiscal foi decidida, ele já é definitivo em âmbito administrativo, né? E o que aconteceu? A DRJ, na decisão de piso, ela falou que não iria tratar nesse processo de classificação fiscal. Mas eu entendo que a classificação fiscal é fundamento para esse lançamento. Então, à medida que ela não tratou, ela aceitou, né, a classificação fiscal que existia. O outro processo, ele já foi decidido definitivamente no âmbito administrativo. Tem uma decisão do CAF confirmada pela Câmara Superior. O que eu fiz nesse processo e além disso, o contribuinte questiona a classificação fiscal em recurso voluntário.
O que eu fiz desse processo foi basicamente reproduzir a decisão que determinou a classificação fiscal, né, e dar provimento ao contribuinte. Então, apesar desses embargos, né, terem preliminarmente sido conhecidos, eu entendo que não faz muito sentido aqui. Qual seria o sentido de eu dizer, olha, eu não vou discutir a classificação porque está no outro processo, sendo que eu copiei do outro processo, eu não mudei uma linha, eu citei, né? E eu preciso dessa decisão para dar provimento, né? Se fosse para negar, eu poderia dizer, olha, eu não vou discutir, vou aceitar o que já está, né, nos autos, ou que já está no outro processo, se não houvesse uma decisão definitiva. Então, a minha proposta é por não conhecer esses embargos da Procuradoria. Porque a alegação é que houve supressão de instância. Realmente, na decisão de PIS, eles não se aprofundaram na questão. Mas eu acho que excesso de formalismo, por um lado, porque há uma decisão administrativa definitiva, e por outro, se eles mencionam que não vão tratar e aceitam a glosa, eu entendo que eles estão aceitando a classificação do auto. Nem comentário? Não, tá aqui no trecho do recurso voluntário dele, tá falando de erro na classificação fiscal. Tá, exatamente. Era tema. Que a DRJ disse que não ia se aprofundar. Por quê? Porque estava em outro processo. Mas o outro foi decidido, não tem como, na minha opinião, ter supressão de instância. Fazer voltar para a DRJ para que ela aceite a decisão do CAF, ou para que ela tenha uma decisão diversa, eu acho que não faz nenhum sentido. Então, a proposta aqui é por não conhecer esses embargos. Podemos ter a votação? Gente, não conhecer, não acolher, né? Não, conhecer, não acolher, conheceu. Tá. Não acolher. No dispositivo está não acolher mesmo. Vocês estão vendo o Salvador? O Salvador está congelado para mim. Não, está se mexendo. Está se mexendo. Eu não estou vendo. Tá não. Eu tô tá online. Tô aqui. Tá descongelado. Eu ele, mas ele tá com a mãozinha assim ainda. Não, pra mim, pra gente, ele tá se mexendo. Tá até sorrindo. Qual que é o problema com Eu só consegui abrir agora, Lisiane. Isso aqui é um embargo do embargo, é isso? Não, é um embargo da PFN sobre uma decisão que mencionou a classificação fiscal de outro processo, porque eles entendem que não era o assunto aqui. Aqui seria só a glosa. Mas a glosa tinha por fundamento a classificação. Não, tá bom. Não, é que eu acho que o dispositivo, lá na primeira página, é que eu acho que que depois você tem que mexer, mas eu entendi. Agora eu encontrei aqui. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado. Tá. É porque no dispositivo, a primeira página, tá botando que o doutor Marcelo diverge. Antes de votar, já está divergindo. É de outro processo. Isso aí. Diverge sempre, né, doutor Marcelo? Teve um embargo da Lisiane, eu acho que foi até na sessão presencial que eu realmente votei por rejeitar os embargos. Tá. É verdade. Foi mais um 7-1 para a minha coleção. Não. Para a minha extensa coleção. É que esses embargos, gente, assim, agora que passam por mim, quando há alguma dúvida ou algum ponto, por mais que, né, acaba aceitando os embargos, cabendo à turma aí a análise mais profunda, né? Porque é um número bem grande. Então, um ou outro que aconteça isso, né, é normal. O problema é o processo que está errado. Esses embargos tinham que vir para a gente, para nós, relatores, analisarmos, né, que conhecemos o processo, que vimos, que estudamos o processo. Infelizmente, não é assim, deveria ser assim. E mesmo que seja para rejeitar, tem mais propriedade. Lógico. Então, vai acontecer isso aqui. Bom, gente, então é essa a proposta. A proposta, portanto, é para não acolher esses embargos. E eu submeto à votação. Doutor Ari? Eu acompanho sem nenhuma ressalva. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanha. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora.
Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada, eu também me acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de voto e não acolher esses embargos. Ok, agora 53 do doutor Salvador. Petro, já oficialmente indicar. Nós vamos julgar o item 53, cuja recorrente é Petro Recôncavo S.A. De relatoria do doutor Salvador. Se eu salvo engano, os 53, 54, 55 e 56 são idênticos. Tá, eu só vou confirmar aqui, tá? Confirma que eu já nasci todos juntos. Você vai abrir o 53, Salvador? São todos iguais, tá? Vamos fazer pelo 53 mesmo, que é a ordem da pauta, mas 53 a 56, né? 53 a 56, são todos o mesmo objeto, a mesma matéria, a mesma coisa, tá? Então, só para ficar aqui na gravação, nós vamos passar ao julgamento e à discussão dos itens 53 a 56, recorrente Petro Recôncavo S.A., de relatoria do Dr. Salvador. Por favor, doutor Salvador. Pois não. Então, aqui é um pedido de ressarcimento, tá? Realizado pela contribuinte. Teve um despacho decisório por não homologar a compensação declarada, com fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para a quitação dos débitos. Aquela decisão eletrônica padrão quando não retifica do CTF, né? O problema aqui é o seguinte: a impugnação, a manifestação de conformidade, desculpa, ela foi intempestiva, né? Ele foi intimado da decisão dia 23 de 1 de 2013. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei as datas. Ele foi intimado em 23 de janeiro de 2013 e apresentou a manifestação de conformidade 22 de fevereiro. 22 de fevereiro, sexta-feira. Não, o prazo era 22 de fevereiro, né? Ele apresentou dia 25. Né? Apresentou dia 25 de fevereiro. Então, a DRJ não conheceu da manifestação porque entendeu que era intempestiva. Ela foi apresentada intempestivamente. Qual que é o objeto do recurso voluntário? É só para discutir a intempestividade da manifestação. Então, o recurso discute apenas a intempestividade da manifestação de conformidade. Eu olhei aqui as datas, tudo, e realmente a DRJ está correta. Ele apresentou a manifestação de conformidade fora do prazo. Ele tinha que ter apresentado até dia 22 de fevereiro de 2013, ele apresentou no dia 25. Ele alega aqui que foi um erro de contagem, que os prazos não podem ser levados assim, então, a ferro e fogo, deveria ter uma flexibilização por conta do informalismo, da verdade material, enfim.
Aqui eu digo que não se trata de excesso de formalismo, mas sim de regra de procedimento, para ter uma organização no processo, né, senão cabe ao contribuinte decidir quando que ele vai apresentar a manifestação, quando ele vai apresentar o recurso. Então, por isso que a lei coloca prazo, e permitir essa flexibilização do prazo seria permitir ao contribuinte decidir qual é o melhor prazo, independentemente do dispositivo legal. Então, eu conheço do recurso voluntário e nego o provimento. Né? Por que eu estou conhecendo do recurso? Porque o recurso só discute a intempestividade da manifestação. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Alguma observação? Então, nós estamos aqui nos itens 53 e 56, e o relator está propondo negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Desculpe. Doutor Salvador, se acompanha. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe, relator. Doutor Breno? Também acompanho. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário, itens 53 a 56. Passamos para qual agora? É de relatoria do Dr. Marco Antônio, 57, pode ser? Pode sim. Vamos abri-lo. Então, só anunciando, nós vamos passar a votação do item 57, cuja recorrente é Castelo Indústria e Comércio S.A., e o relator é o Dr. Marco Antônio. Quando estiver pronto, pode começar, por favor. Esse processo ele se refere a um auto de infração PIS, né, no período de janeiro de 2001 a 4 de 2003. A fiscalização realizou o procedimento porque constatou que a contribuinte estava procedendo à compensação em sua escrita, mas sem efetuar a declaração em DCTF nem pagamento. Essa compensação ela estava sendo usada por meio de uma ação ordinária. Deixa eu verificar se essa ação ordinária é uma de segurança aqui. Ação ordinária, impetrada lá na terceira vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em que se discutia aquela história antiga dos DLs, 2445 e 2449. A motivação principal da fiscalização para efetuar esse lançamento foi, então, a não declaração desses valores que estavam sendo compensados na escrita, e também porque essa decisão, essa ação não estaria com trânsito em julgado para possibilitar que a recorrente efetuasse tal procedimento. Então, o relatório em síntese é esse. Posso prosseguir? Sim, por favor. Então, passando ao voto. A DRJ considerou aqui, né, que a manifestação de conformidade dele apresentada seria improcedente, e ele, então ingressou com recurso voluntário, pautando o recurso voluntário em algumas alegações aqui. Ele diz que o crédito relativo ao PIS foi corretamente compensado, que ele possui direito à compensação e que não houve prescrição do direito de compensar o PIS. Basicamente, essas três alegações. No voto aqui, nessa parte das considerações iniciais, eu digo que no procedimento de lançamento, o fisco ele não adentrou na quantificação do crédito pleiteado pela recorrente. Né? Então, o lançamento, na verdade, ele já parou na premissa de que ele não poderia efetuar essa compensação,
porque não teria o trânsito julgado. Tem umas partes aqui, ó, que são destacadas no termo de verificação fiscal, que eu vou pedir a permissão de vocês para ler. Constatei a falta de recolhimento e de declaração de CTF de diversos débitos relativos à contribuição para o PIS no período de janeiro de 2001 a 4 de 2003. De 2000 a 2003, constatei que o contribuinte efetuou a compensação do PIS incidente sobre seu faturamento, em razão de direito que julgava decorrente da impetração da ação ordinária, aqui, final 126737 da terceira vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Aí, ele passa mais aqui para frente, né? Como se trata de ação ordinária que só vincula as partes quanto ao direito à compensação de PIS após o trânsito em julgado da sentença, ficou o contribuinte sujeito ao lançamento da contribuição para o PIS dos valores devidos, não recolhidos e não declarados à Receita Federal de janeiro de 2001 a 4 de 2003, com multas e demais acréscimos moratórios. Então, destaco aqui, ó, portanto, não foram detectados e, portanto, adotados no curso destes autos procedimentos ou diligências para quantificar o crédito alegado pela contribuinte decorrente dos pagamentos efetuados com base nos DLs, né, posteriormente declarados inconstitucionais pelo STF. Também não foi apresentado pedido administrativo de compensação pela recorrente. Assim, o lançamento fiscal aqui posto limitou-se a questões outras que não a quantificação e apuração da exatidão do crédito citado, o que, a meu ver, não representa irregularidade, visto que o fisco não teria como quantificar e apurar crédito, considerava não possível, passível de utilização à época. Com essas restrições, a apreciação do mérito do recurso voluntário será feita resguardando-se a competência da autoridade fiscal quanto aos procedimentos que julgar atinentes ao caso, a depender da decisão final da presente lide. Então, aqui eu estou agora adentrando nas alegações da recorrente. Eu separei aqui, de acordo com o que ela apresentou em seu recurso voluntário, né? Então, nesse tópico aqui, 3.1, ela trata do PIS, dizendo que o PIS foi corretamente compensado e que ela detém o direito à compensação, né? Então, ela, em síntese, no recurso voluntário, ela fala assim, defende tanto a existência do crédito usado nas compensações efetuadas em escrita fiscal, quanto a possibilidade de compensá-lo, além de defender a obediência ao prazo prescricional. Então, está enfatizando para poder a gente se restringir a isso, e não perder o foco dessa análise. Ela disse que levantou o crédito proveniente dos recolhimentos feitos, né, segundo esses decretos aí, né, em razão de ter ingressado em juízo para obter o regramento mínimo necessário para compensar a contribuição para o PIS. Diz que a questão do recolhimento indevido do PIS, com base nesses DLs, já se definiu perante o STF e a decisão recorrida enganou-se ao entender que a ação ordinária em questão questionou o recolhimento do PIS, por não havia o que questionar, desde que o recolhimento daquela forma é indevido para todos, queira autoridade administrativa ou não, né? Pois a resolução do Senado, número 49, de 95, afastou a referida legislação do direito positivo com efeito erga omnes. Dessa forma, diz que está afastada qualquer alegação quanto ao fato de haver qualquer tributo discutido da via judicial, pois a ação, reitera, tinha função clara de regramento da compensação, que é direito potestativo de todo contribuinte que sabe que paga o tributo a mais indevidamente. Então, ela defende o seu direito à compensação, podendo, inclusive, ser feito entre tributos de espécie e de diferente destinação constitucional, desde que administrados pela SRF. Destaca inaplicável também ao caso as disposições do artigo 170-A do CTN, acrescentado pela Lei Complementar número 104, pois a propositura de sua ação judicial se deu anteriormente à publicação da lei complementar. A minha análise que eu faço é o seguinte: de fato, quanto da interposição da ação ordinária, em 30 de 5 de 2000, a questão jurídica atinente ao regulamento do PIS, por esses DLs, já se encontrava definida, inclusive pela publicação em 10 de outubro de 95 da resolução do Senado número 49, que estipou do ordenamento jurídico pátrio. A referida ação judicial, a recorrente buscou reaver, por meio de compensação, todo o montante recolhido a título de PIS, cujo indébito corresponde à importância calculada pela diferença entre efetivamente recolhido na forma dos DLs e a forma correta, né?
Para tanto, ela pleiteou em juízo a declaração da existência da relação jurídica ao recolhimento do PIS, desde a promulgação da Constituição, na forma da Lei Complementar número 0770, além de ver reconhecido seu direito de efetuar a compensação. Então, teve uma declaração da existência da relação e o direito de efetuar a compensação, com parcelas tributárias vincendas de PIS e de outras exações administradas pela RFB. Aí, para resguardar essas compensações, mas não para convalidá-las, né, sem o objetivo de homologá-las e sem caráter satisfativo, a recorrente pleiteou no curso da referida ação a concessão de tutela antecipada. Né? Aí vejamos como o pedido consta da petição inicial. Eu coloquei aqui, ó, que ela deixa claramente exposto em sua peça inicial, declarada a existência da relação jurídica ao recolhimento do PIS desde a promulgação da Constituição Federal de 88, de acordo com a Lei Complementar 0770. E reconhecida a autor o direito à restituição das quantias de PIS indevidamente pagas. A tutela foi indeferida pelo juízo. E a seguir eu coloco como a sentença foi efetuada em primeiro grau. Né? Então, eu vou passar mais à frente, essa parte já foi bem batida. Pelo que se vê acima, embora a recorrente alegue que os recolhimentos indevidos do PIS não foram questionados na ação ordinária, o pedido constante da peça inaugural dessa ação deixa claro que houve solicitação para que fosse declarada a existência da relação jurídica ao recolhimento do PIS desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Né? Bem como reconhecida a autor o direito à restituição dessas quantias indevidamente pagas, porque foram calculadas de acordo com os DLs 2445 e 2449, mediante a compensação tributária com contribuições vincendas do PIS ou da COFINS ou qualquer outro tributo. Então, com a submissão de tais pedidos ao Poder Judiciário, logicamente não poderia a administração tributária fazer qualquer juízo quanto ao direito creditório suscitado pela recorrente, mas somente em caso de provimento judicial, fiscalizar e conferir os valores compensados para fins de homologação com validação das compensações. Portanto, eu entendo que tanto o direito ao crédito quanto a possibilidade de sua compensação foram submetidas à apreciação judicial. E tendo em vista o princípio da unicidade da jurisdição, é descabida a análise pela autoridade administrativa julgadora de matéria submetida à apreciação. Eu cito aqui a súmula CARF número 1, né? E trato agora da outra questão. Por outro lado, quanto ao momento de realizar a compensação deferida em juízo, essa é a questão aqui primordial do processo, né? Cerne do lançamento fiscal, esse que considerou inválido o procedimento realizado pela recorrente antes do trânsito em julgado da ação judicial, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema na sistemática dos recursos repetitivos. A gente até analisou um caso ontem aqui do Dr. Marcelo quanto a esse assunto, né? Que tem esse repetitivo aí, 164.452 de Minas Gerais, né? Que o julgado foi em 25/8/2010, que diz que a lei que regula a compensação tributária é a vigente a data do encontro de contas entre os recíprocos débitos e créditos da fazenda e do contribuinte, tendo precedência. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, conforme prevê o artigo 170A do CTN. Vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo. Né? Então, esse julgado aí é de observância obrigatória aqui no CARF. No caso, a ação judicial foi interposta em 30/5/2000, anteriormente à vigência da Lei Complementar 104 de 2001, a saber, 11 de janeiro de 2001, publicada no Diário Oficial. Então, deve ser reconhecido o direito de a recorrente compensar os débitos do PIS objeto de lançamento de discussão com créditos financeiros oriundos de pagamentos a maior da minha contribuição, em relação aos valores devidos nos termos da Lei Complementar 0770, visto que a recorrente detinha, quando da autuação decisão, sentença, ainda que precária, que lhe garantia o reconhecimento do indébito e o direito de compensá-lo. Por outro lado, na data do lançamento fiscal, que foi dia 13/6/2003, é inconteste nos autos que não havia trânsito em julgado da ação judicial, sendo igualmente procedente a autuação. Então, estou dizendo que ele podia compensar, mas essa autuação aqui é procedente porque não havia trânsito em julgado. O fisco não tinha saída. Em síntese, é isso, né? Então, levado a efeito para prevenir a decadência, em razão dos valores compensados pela recorrente não terem sido declarados, confessados em DCTF. Dessa forma, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso voluntário,
nesta parte, para o fim de reconhecer que não se aplica a hipótese dos autos, né, o artigo 170A do CTN, que veda a compensação antes do trânsito julgado, da decisão judicial que autoriza, visto que inexistente no ordenamento jurídico à época da propositura da demanda judicial. Então, reitera-se por derradeiro, conforme já consignado, né, no item 2 do voto, que em momento algum destes autos foi observada a apuração quanto à certeza e liquidez dos créditos pleiteados pela recorrente. Portanto, deve a autoridade fiscal competente promover a sua verificação em conformidade com a decisão judicial final da demanda. Né? Pelas razões acima, dessa parte deve ser conhecida em parte para receber parcial provimento. Então, esse outro tópico aqui do recurso voluntário, da prescrição. Eu vou passar direto para a minha análise. Eu digo que essa matéria, o termo acordo, para a contagem do prazo quinquenal do direito de repetir o débito tributário, não foi abordado no lançamento fiscal, conforme comprova tanto o auto de infração quanto o termo de verificação fiscal. E assim, não sendo motivação para a autuação, o desrespeito ao prazo prescricional do direito de pedir a restituição ou compensação, né, de valores decorrentes de tributos recolhidos indevidamente ou a maior, fundado no julgamento pelo STF da inconstitucionalidade dos TLs, né, impertinente às alegações contestatórias firmadas pela recorrente nesta parte de seu recurso voluntário. Destaque-se que tais alegações sequer foram apresentadas na fase impugnatória, acarretando a sua apresentação neste momento processual inovação, na fase recursal. Ainda, mesmo que ele compusesse o escopo da presente autuação, essa mesma questão também seria concomitante, pois foi submetida à apreciação judicial na ação ordinária que foi apresentada aqui no processo, conforme prova os seguintes trechos da sentença. Aqui fala, né, dessa questão aí do prazo para pleitear. Dessa forma, por não compor o escopo da lide instalado nos presentes autos, conforme preconiza o artigo 10, combinado com o 14 do PAF, né, não conheço desta parte do recurso voluntário. A minha conclusão aqui, então, ficou da seguinte forma. Voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na parte conhecida, dar parcial provimento nos seguintes termos: reconhecer a não aplicação do 170A do CTN, no caso, manter o lançamento fiscal que foi levado a efeito para prevenir a decadência e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise das demais questões relativas ao direito creditório pleiteado, dentre as quais destaca-se a certificação dos termos do que veio a transitar em julgado, né, a ação ordinária, lá do Rio de Janeiro, em que o autor é recorrente, de forma a aplicá-lo ao caso, homologando-se, se for o caso, as compensações no limite do crédito reconhecido e extinguindo o lançamento nessa medida. Esse é o meu voto. Obrigada, Antônio. Não sei, o senhor pediu primeiro? Marcelo pediu primeiro. Marcelo. Marco, eu concordo com o seu voto todo, exceto quanto a uma coisa. Primeiro, eu acho que a gente não pode colocar no nosso voto, né, que nós não podemos determinar que a unidade de origem faça análise de crédito. Isso não nos compete fazer, tá certo? A unidade de origem vai receber o voto, vai liquidar o acórdão e vai adotar os procedimentos que ela achar necessário. E mesmo porque, né, não seria correto a gente fazer isso sob o ponto de vista jurídico, porque essas compensações aconteceram entre 2001 e 2003. Se hoje a fiscalização se propuser a analisar essas compensações, elas já foram homologadas tacitamente. Então, sob os dois pontos de vista, essa tua passagem aí do dispositivo, na minha opinião, não estaria adequada, tá? Mas de resto concordo com tudo, tá certo? E são essas minhas considerações. Salvador, por favor. Não, a minha dúvida aqui foi porque, pelo que eu tinha entendido, o lançamento não foi para prevenir decadência, foi para constituir um crédito tributário que não tinha sido lançado na escrita do contribuinte, nem da CPF lá, porque discordava da compensação antes do trânsito, né? Então, assim, não houve uma questão de prevenir decadência. A minha dúvida é o seguinte: se teve uma decisão judicial dizendo que ele tem o direito à compensação para apurar o tributo devido nos termos da Lei 7 de 70,
e corrigindo coloca, né, com o FIR, e a partir de 1º de janeiro de 96, pela Selic, enfim, ele já determinou tudo como deve ser calculado. Então, assim, o auto de infração aqui, a meu ver, não tinha razão mais de subsistir, né? Porque se ele lançou com o único motivo de que não podia fazer compensação antes do trânsito, e isso resta superado por conta do seu item A aqui, o lançamento, acho que não tem nem razão de existir mais, né? É uma pergunta mesmo, tá? Eu não estou contra-argumentando, não. Porque... mas se a gente autorizar a compensação, o efeito disso é o cancelamento. A compensação já foi feita em outro processo, não sei nem onde está, foi feita na escrita. Isso aqui é um lançamento, porque ele discordou dele ter feito antes do trânsito. Eu acho assim, desculpa até não dar a palavra para o relator, porque isso aí é um lançamento, pelo que até o doutor Salvador mencionou, é um lançamento que não foi para prevenir a decadência, que ele fez até antes do trânsito julgado. Ele, inclusive, fala no início que esse lançamento foi porque ele não informou em DCTF, não recolheu, então ele foi e lançou. Ponto. Esse é o ponto. Está lançado, ok. Resta a gente ver os motivos do recurso voluntário. A compensação não está aqui, a meu ver. A meu ver, a compensação não está aqui, não tem como a gente falar. Não, é isso, eu vou chegar nesse ponto. O lançamento foi feito com base no entendimento da fiscalização, ponto. Aí só que ele recorre dizendo assim, não, eu tenho direito a fazer a compensação com os valores recolhidos a maior. Só que a compensação para fazer com os recolhimentos a maior é outro processo, não é isso? Se ele não pediu, se ele não fez um processo de compensação com base nos dados que ele ganhou da ação judicial, aí é um problema dele. Não, ele já fez a compensação. Ele fez a compensação na escrita. Pelo que Deixa eu tentar esclarecer aí, tá? Tá, eu só quis, Marco, só para concluir meu raciocínio, que eu queria questionar com você, que é exatamente relacionado a essa parte de compensação. Assim, se existem deve existir dois processos, um que é esse caso aqui do lançamento fiscal, e outro processo de compensação, a gente não tem que se pronunciar, como o doutor Marcelo mesmo mencionou aqui, nesse processo a respeito de compensação. Porque esse processo não trata disso. Ele não fez pedido administrativo, eu coloquei isso no voto. O problema é dele. Tá, ele não fez. Então, olha só, o que aconteceu? Ele fez na escrita contábil dele a compensação e não declarou isso. A fiscalização foi lá e viu. Disse, tem uma ação judicial, uma ação ordinária, tem uma sentença, não tem trânsito julgado. O que ela fez? Ela fez o auto de infração. Justamente porque, primeiro, não tinha, à época, só tinha sentença, era precária, não podia ser executado. Não poderia ser apenas para lançar com a suspensão da exigibilidade, ele lançou completamente. O que suspendeu foram os recursos, né? Instaurou a lide, aí tudo bem. Mas, para a gente entender melhor essa situação, cada um de vocês tem que se colocar tanto na situação do contribuinte, né, que realizou a compensação. Então, o contribuinte, como é que é a forma correta que ele deveria ter feito? Compensa e declara. Declara isso DCTF, coloca lá suspenso por ação judicial, qualquer coisa. Pronto. Não haveria que se falar mais em decadência, o débito está ali confessado. Mas o fisco foi lá e disse, ele está compensando, isso não está transitado em julgado, eu estou aqui, né? O que eu posso fazer? Eu só posso lançar. Eu vou lançar isso. Ele efetuou o lançamento, né? Porque a premissa dele não tem uma decisão, essa decisão é precária, não dá para ser executada, só após o trânsito em julgado, eu tenho que efetuar esse lançamento. Só que tem um parecer normativo COSIT, número 7, lá eu acho que é de 2007, inclusive já me foi aqui enfatizado pela doutora Semiramis, que esses casos aí, né, mesmo tendo precário, mas depois sendo favorável, é possível, né? É isso que eu estou aplicando aqui agora também. Ou seja, eu estou afastando esse 170A, essa necessidade aí de trânsito em julgado, mas só que o crédito dele não foi analisado pelo fisco, porque o fisco não tinha como analisar. Eu não vou analisar uma coisa que não pode ser feita, eu estou aqui na hora, eu vou fazer o lançamento. Eu vou sair analisando o crédito? Não vou sair analisando o crédito.
Porque essa ação judicial que a recorrente tem, é como se, na verdade, ela não existisse naquele momento ali. Para mim, não existe a ação judicial. Porque interpor uma ação judicial, mas sem uma decisão válida que possa ser executada, é mesmo que nada. Lançou, aí, a partir do momento que instaurou a lide, aí pronto, a DRJ manteve, e isso aqui seguiu adiante. E tem também um precedente aqui, eu pesquisei isso, esse tipo de questão já foi parar lá na Câmara Superior. Eu estou aqui com um voto do doutor, deixa eu ver, de 12 de junho de 2018, né? Aqui quem é o relator e presidente é o doutor Rodrigo da Costa Poças, né? No final ele encerra assim, ó: à luz do exposto, dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para afastar a impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 62 do RICAF, em razão lá do repetitivo, né? Com retorno à unidade de origem para análise das demais questões relativas ao direito creditório alegado. É a mesma questão aqui, tá? Então, o número desse acordo aqui é o 9303006859. Se quiserem, depois eu coloco. Tenho vários aqui, eu vou pegar outro que eu fiz, tipo uma pasta só com acordos nesse sentido. Eu vou pegar um aqui, por exemplo, do José Renato. Tá? Esse aqui é da turma que, na época que estávamos fisicamente lá no CAF, ficava em frente. Né? 27 de agosto de 2018. Aqui, acordo 3302005741. Vamos lá para o final. Né? Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para acatar a prejudicialidade. Esse daqui é outro caso, desculpem. Eu peguei aqui o acordo errado, desculpem. Não é esse aqui, não. Mas tem outros recursos aqui. Ô, Marco, mas assim, eu desconfio que a nossa lide tem uma limitação de escopo. Qual é? O auto de infração foi lavrado porque ele entende, era uma questão de CTN. Uhum. O auto de infração foi lavrado porque o fiscal, o agente fiscal ali no momento, entendeu que não poderia haver compensação antes do trânsito julgado. Ele não olhou a escrita para ver se os valores estão certos, não olhou a sentença para ver qual foi o critério do juiz, ele não olhou nada, ele falou assim: você não pode compensar, aguarde o trânsito julgado, vou lançar. Como a sua decisão isso para ele não se aplica porque ele entrou com a ação em 2000 e a lei, o 170A de 2001, e porque já tem um repetitivo do STJ que diz que a compensação, nesses termos, poderia ser feito antes, desde que também depois tenha um trânsito julgado favorável confirmando esta possibilidade, a gente não pode falar para ele apurar o crédito agora. Ele deveria ter feito isso no lançamento, para incluir este escopo na lei. Eu posso tirar essa parte do apurar, eu posso deixar que nem os outros aqui colocaram, para o negócio ficar mais simples, é porque eu fui além, né? Eu posso pedir para devolver a unidade de origem, para análise das demais questões relativas à unidade. A gente não tem que encomendar nenhuma análise da unidade de origem, mesmo porque, mais uma vez, essas compensações não podem mais ser analisadas, elas aconteceram entre 2001 e 2003, há 17 anos. Aí, o auto de infração. O auto de infração impediu isso. Você está cancelando? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse crédito, isso não pode mais ser analisado. Essas declarações de compensação. Não teve, Marcelo. Não tem declaração de compensação. Não teve, Marcelo. Não, desculpa. Desculpa. Essas compensações, elas não podem mais ser agora levadas para dentro de um novo processo para elas serem analisadas a legitimidade do crédito. Isso não pode mais. Mas, anyway, isso não é para a gente discutir agora. O que eu acho que em qualquer circunstância, mesmo que ainda fosse possível, eu acho que a gente só não... A única ressalva que eu fiz eu acho que a gente não deve sugerir, propor ou determinar qualquer ação para a unidade de origem, é só isso. Eu pararia o meu voto no item A. E acho que no mais eu concordo, porque eu acho que o processo é esse mesmo, eu acho que o Marco atacou o ponto, e eu acho que o voto do Marco está correto, na minha opinião. Não, mas você incluiria no seu raciocínio os itens B e C da decisão ou pararia no A? Eu pararia no A. Eu acho que o resto não faz parte da discussão, aqui no dispositivo, na conclusão do voto dele. Ele colocou 3 alíneas, A, B e C. A B e C eu acho que não faz parte da lide. Não, a letra B também não... Veja só, ele teve um lançamento, eu acho, inclusive, aqui, né, primeiro, o lançamento não foi para prevenir decadência.
E eu acho que fica contraditório, porque se a gente admite a compensação, né, a consequência disso é o cancelamento do lançamento. Então, como é que a gente vai manter e cancelar? Eu concordo com você, Salvador, eu não tinha tentado a isso. Realmente, eu pararia na letra A. Eu pararia na letra A. Eu concordo com você, Salvador. Eu pararia na letra A. Uma observação. No meu entendimento, a aplicação ali, vamos dizer, do 170A, ou reconhecer a não aplicação, né? Porque isso significa que a ação judicial, mesmo que não tenha transitado julgado, ele poderia compensar lá atrás, correto? Então, se ele poderia compensar, ele teria também uma forma própria de fazer isso. E que não foi feito. Não foi feito. Como é que você vai analisar um crédito? O fiscal nem questionou, porque assim, ele poderia ter falado assim, você não pode fazer compensação na escrita, poderia ter feito uma auto-infração desse. Assim, qual que é a base de cálculo desse auto-infração? Qual o valor que está nesse... Porque assim, o 142 do CTN diz que tem que apurar a matéria tributável, a base de cálculo, o sujeito passivo. Qual foi a base de cálculo que ele utilizou se ele fez a compensação na escrita? Outra coisa, ele obteve uma autorização judicial para fazer isso. Ele obteve autorização, o provimento judicial foi de reconhecimento do crédito e autorização para fazer a compensação. Mesmo ele tendo o provimento judicial, ele tem que fazer de uma forma própria. Esse é o meu entendimento. Até então, ele não tinha provimento judicial válido, não. Até então. Não, o fiscal foi lá, ele não tinha provimento judicial válido. Porque ele tinha uma sentença, teve um recurso que foi recebido no duplo efeito. Então, não tinha essa ação, esse provimento judicial válido. O que a fiscalização poderia fazer? Eu quero saber o que a fiscalização poderia fazer nessa situação. Eu acho que ela tinha que fazer o lançamento. Eu acho que ela fez certo. Ela lavrou o auto-infração e fez o lançamento. Ela agiu corretamente. Eu não estou fazendo, mas eu não discordei disso. Eu só falei para você, a única ressalva que eu fiz no voto foi da gente determinar que a unidade de origem examinasse o crédito. Com o resto, eu concordo. Mas você está mantendo o lançamento ou não? Você está mantendo o lançamento? Mas eu acho que isso é desnecessário, Marco. O lançamento foi feito e a gente está cancelando porque a gente reconhece o direito à compensação. Senão a gente vai ter que fazer em todos os processos que chegam aqui, a gente reconhecer a legitimidade, né, da atuação da fiscalização para depois cancelar ou reverter os efeitos. É claro que a fiscalização agiu dentro do seu poder-dever. Ela foi lá e fez o lançamento, está correto. Só que a gente vai cancelar o lançamento não é porque ele tem algum problema de legitimidade na origem. O ato administrativo é rígido, ele só está incorreto porque ele foi lavrado, né, com uma interpretação incorreta da legislação, ponto. Só isso. Não tem nenhum outro problema, isso foi um problema de interpretação. Ele achava, né, que o contribuinte não poderia fazer a compensação antes do trânsito em julgado, e a nossa leitura é outra. Eu entendo aqui que o lançamento, a única saída seria essa mesmo, um lançamento, que esse valor não está decaído, que é possível, sim, abater desses valores lançados o que for apurado pelo fisco. Essa apuração pode ser feita agora, sim, já que ele disse que detinha. Inclusive, eu acredito que isso aqui tudinho vai cair. Se a fiscalização foi lá, na escrita dele, e verificou que ele compensou isso, e a motivação foi porque ele não poderia naquele momento, isso aqui vai, na hora de encontrar o crédito com o valor lançado, vai ser extinto. Mas eu acho que eu não devo alterar aqui nada, não. Eu concordo com tudo que está aqui. Se vocês quiserem divergir, sei lá, ter outras considerações, até o momento ainda não foi, ainda não veio nada na minha cabeça aqui para fazer eu mudar de ideia do que está exposto aqui. Deixa eu só... Não vou pôr lenha na fogueira, não. Só quero fazer uma pequena observação. Eu concordo em gênero e grau com o Dr. Marcos. Realmente a fiscalização não tinha saída. Até por dever funcional, ela tinha que tomar a atitude que é o lançamento. Não estava suspenso, porque não tinha liminar, né? Não tinha nenhum motivo para suspender a exigibilidade do débito. Então, o lançamento está certo que foi feito. Eu só não concordo com uma coisa aqui.
no seu voto, o lançamento não foi feito para prevenir a decadência, isso também é claro. Ele lançou porque tinha débito, ponto final. Também concordo em determinar o retorno à origem, porque tem uma ação judicial que tem que ser analisada lá pela origem, porque alguma coisa a ação judicial mexeu com a escrita da empresa. Então, concordo plenamente com tudo, só acho que não foi para prevenir decadência, e concordo que tem que voltar à unidade de origem, mas concordo com o doutor Marcelo também que não tem que se determinar nada. A gente manda para a unidade de origem para ela tomar as providências quanto à ação judicial que ela achar necessárias. São essas minhas observações, Marcão. Só. Doutor Ari, essa sua última sugestão aí eu achei bastante coerente, eu posso alterar meu voto para colocá-la aqui. Voltar à unidade de origem para a adoção das medidas que achar necessárias Sim. quanto à apuração do crédito. Eu posso colocar nesse termo. Eu até concordo com o doutor Ari de voltar para tomar as medidas cabíveis com base na decisão judicial, mas volto a tocar no ponto em relação à compensação crédito, porque foi até o que foi mencionado pelo doutor Marcelo. Porque isso, no meu entendimento aqui, não é a gente que vai analisar, não foi pedido direito creditório, nem muito menos compensação. Isso é um problema da decisão judicial. Eu acho até, doutor Marco Antônio, que botar conforme a decisão judicial para ser cumprida, ponto. É justamente isso que eu estava pensando. Eu acredito que aqui não tenha ficado muito claro, mas essa ação judicial, o processo não está totalmente instruído com tudo que aconteceu após, né? O depois do DRF. Então, pode ser que ele tenha perdido, que isso é bem impossível, é quase impossível. Pode ser que ele tenha obtido êxito, pode ser que ele tenha executado isso, né? O crédito dele pode ter uma execução, ele ter pedido isso lá na justiça mesmo, né, universidade, entendeu? Então, essa parte aí de adotar as medidas que forem decididas lá no judiciário, seria também um bom item aqui para colocar no final do voto. Ô Marco, olha só, a partir de agora, todos os autos de infração e despacho decisórios que nós não afastarmos por nulidade, então nós vamos ter que escrever essa sua letra B. E acho que você vai criar uma confusão na unidade de origem, dizendo que você está mantendo o auto de infração. Acho que vai criar uma confusão desnecessária. Se a turma decidir manter o dispositivo dessa maneira, você vai criar uma confusão desnecessária. Só isso. E a partir de agora, todos os autos de infração e despacho decisórios que nós não cancelarmos por nulidade, a gente vai ter que dizer que eles são rígidos, porém devem ser revertidos. O auto de infração está perfeito. Cumpriu todos os ditames do 70235, mas tem que ser cancelado porque a interpretação está errada. Eu acho que você está adicionando um termo que é absolutamente possível de ser inferido. Se a gente não está dizendo que ele é nulo, é porque ele é rígido. Então, a gente não precisa dizer isso. Então, esse auto é nulo. O pressuposto é que o ato administrativo ele tem pressuposto ele tem um pressuposto de validade. Isso é do CTN. Para a gente dizer que não, a gente tem que falar o contrário e fundamentar dizer que ele é nulo. Eu só estou dizendo que do jeito que você está escrevendo, eu até entendi, você não coloca isso em todos os seus votos. Você colocou porque foi questionado mas eu acho que não tem necessidade de você fazer isso. Acho que você vai criar uma confusão na hora da liquidação desse acordo, é só isso. Posso falar algumas coisas que eu achei aqui? A Receita tem um posicionamento, não sei se é uma nota técnica ou um parecer, que ela diz que aqueles processos de compensação que foram negados na origem, a análise dos créditos em virtude da falta de trânsito julgado, por causa do repetitivo que diz que não se aplica ao prazo anterior, eles podem ser salvos de alguma forma. Aqui eu acho que é uma questão diferente, pelo seguinte, é um auto de infração e a motivação do auto, na época, existia.
porque o repetitivo veio posteriormente para dizer que se aplica só a partir da edição da lei complementar. Então, eu acho que não é uma causa de nulidade do auto, é uma causa de dar provimento, porque a motivação dele é algo que hoje já se tem jurisprudência vinculante que diz o contrário. Entende? A gente não tem que tentar salvar a compensação do cara aqui, porque não foi a origem do processo não foi um processo de compensação em que a própria Receita fala que, olha, vamos salvar, então, baixa para diligência. A própria Receita fala isso. Mas aqui é um auto de infração. E o fundamento, na minha opinião, caiu com a edição do repetitivo. Então, aqui não é nulidade do auto. Concordo com o Marcelo, ele foi lavrado corretamente na época. Só que é como se fosse agora a gente aplicar uma repercussão geral, um repetitivo, que antes a gente negaria provimento, passa a dar provimento, ou dava provimento, passa a negar provimento por causa da edição de um precedente vinculante. Então, ele não é nulo, mas a motivação dele não existe face ao repetitivo. Então, eu acho que é só dar provimento. Eu acho que é isso mesmo, Marcão. Porque, assim, não tem que determinar cumprir a ação judicial, porque não faz parte. Acho que o escopo foi bem limitado. Você não pode fazer compensação antes do trânsito. O STJ falou em repetitivo. Pode, desde que a ação judicial tenha sido proposta antes do 130A. E se o trânsito julgado vir depois, confirmando. Então, assim... nesse caso, então, só uma desculpa te interromper, eu precisaria saber o que aconteceu com essa ação judicial, porque pelo que a doutora... É só você entrar no site. Qual que é o número do processo? Deixa eu pegar aqui. Não, mas não seria melhor fazer uma diligência, mandar em diligência isso para a unidade de origem, juntar as peças integrais dessa ação? Pelo trecho do recurso que você colocou aqui, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região não deu provimento, acho que nem conhece, não, ele não deu provimento para apelação e remessa necessária da União. A questão é após isso. E deu provimento à apelação do contribuinte, porque a sentença foi parcial, né? Uhum. A sentença foi parcial ao provimento. Então, os dois apelaram, tanto o contribuinte quanto a União, e a União teve negado o provimento e o contribuinte teve... Agora, deixa eu pegar o número do processo que eu vou pesquisar aqui, peraí, eu estou procurando o número do processo. Só teria mesmo essa informação faltando, porque se o cara realmente ganhou... Eu acho que o fundamento do auto foi a falta de trânsito julgado, não tem mais o que fazer mesmo. Só dá provimento. Agora, concordo com você, o ponto que você levantou. Se o cara perdeu a ação, aí realmente... se ele perdeu a ação... eu tinha entendido que ele tinha ganho a ação. É justamente isso que eu estou falando, por isso que tem esse item C aqui, ó. Certificação dos termos do que veio a transitar, a ação judicial. Não, mas isso aí não pode fazer, não. Para eles lá aplicarem o resultado da ação judicial, que foi a sugestão do doutor Marcos, né? Que a unidade é que vai verificar isso. Eu acho que a gente não, mais uma vez, a gente não tem, a unidade não está subordinada a nós para que a gente determine ações, entendeu? É isso. Ele fez uma compensação e na época não era exigido o trânsito em julgado. Esse é o escopo da lide, a gente tem que dispor sobre isso. Mesmo se na ação judicial depois ele não obtiver êxito? Aí eu acho que não, se ele perdeu, aí realmente... Então, vamos fazer o seguinte aqui, para esse negócio andar. Eu vou colocar aqui uma sugestão, né, já que estão levando para esse lado. Eu preparei uma resolução nessa hipótese, eu estou colocando na pasta agora. Eu queria que vocês dessem uma lida, que eu acho que vai evitar qualquer tipo de conflito. Não, eu continuo achando, mesmo que a gente não tenha notícia, veja só, o fundamento da autuação é compensação antes do trânsito em julgado. Isso era possível ou não era possível? Esse é o fundamento da autuação. Se a gente agora... Não, mas o fundamento não. O fundamento é falta de recolhimento. Ele não declarou, falta de declaração. É débito, não tem a fiscalização, o motivo do lançamento é não ter o recolhimento e depois ela verificou que ele fez compensação, mas ele foi lançar porque não tinha recolhimento. Não, eu sei, o Ari, mas ela durante a fiscalização ela apurou que ele tinha feito a compensação.
Sim, mas isso e aí ela viu que a compensação tinha sido feita, na opinião dela, de forma incorreta, porque a ação judicial não tinha transitado em julgado. Sim, então, mas não foi a motivação. Essa é uma motivação, essa é a motivação. Não. Ele não aceitou a compensação. Sim, só existe débito porque ele não aceitou a compensação. Não cabe a gente agora... Se o trânsito em julgado favorável ou não era importante, tinha que ter sido importante lá atrás, não pode ser agora. Então agora a gente vai criar um outro motivo para fazer a manutenção do auto de infração. Inovação. Então, a gente vai descobrir que ele não obteve êxito e vamos manter a autuação por causa disso. Então a gente vai fazer uma investigação adicional que não foi feita nos autos. Vamos descobrir que ele perdeu a ação judicial. Não, encontramos um motivo e vamos manter o auto de infração? É verdade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o que levou a fiscalização lá não foi se tinha ação judicial ou não. O que levou a fiscalização lá foi um conjunto. Ari, foi um conjunto de coisas. Ela viu que não tinha sido lançado, ela foi ao contribuinte e ele falou, não, meu amigo, o que aconteceu é o seguinte, eu ingressei em juízo, eu não lancei, inclusive há uma corrente doutrinária forte dizendo que se você ingressa em juízo, você não tem que fazer declaração nenhuma, você não tem que fazer lançamento nenhum. Você entende que não deve, e você tem o direito constitucional de se rebelar contra isso. Tá? Existem várias formalidades que o fisco exige, que você coloque lá mesmo, coloque lá na DCTF e tal, mas isso é contestável, tá? Mas vamos continuar. Aí ele falou, eu fiz a compensação, está aqui minha escrita, está tudo aqui, eu fiz. Aí o fisco falou, não, você não podia, eu não vou nem olhar essa tua compensação, porque foi antes do trânsito em julgado, e parou por aí e fez o lançamento. Então, se a gente entende que a compensação dele podia ser feita antes do trânsito em julgado, acabou esse fundamento. Eu acho que agora a gente não tem que procurar um outro. É só isso que eu acho. Aí eu vou divergir da turma, mas vou respeitar... Tem uma coisa também, até a questão da matéria que foi levada ao judiciário, que é a inconstitucionalidade daqueles decretos do PIS. Então tem resolução, tem tudo sobre isso, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem chance do cara ter perdido. Até porque a resolução é tão velha que pega, inclusive, o período aqui do auto de infração, entendeu? Então, a questão do mérito da ação judicial, não existe mais o dispositivo legal pela resolução do Senado, entende? Mesmo depois da vigência do 170A, os tribunais estão autorizando a compensação antes do trânsito em julgado quando é matéria já decidida. Eu acho impossível ele ter perdido também, porque já tinha até resolução. Mas hoje em dia os tribunais estão aceitando que seja. A questão é se houve execução. Os tribunais já estão dizendo, olha, se, por exemplo, 2445 e 2449, eles já foram afastados por resolução do Senado. Não tem mais que a gente ficar esperando isso. Os débitos aqui constituídos são de 2001 a 2003. A resolução do Senado é de 95. Entendeu? Então, assim, se tivesse em discussão essa matéria aqui, a gente vai aplicar e pronto, dizendo que não tem que recolher como no decreto. Enfim, então, acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que cancelar só. Cancelar o auto? Cancelar o auto. Eu acho também. Eu acho que se a resolução é anterior aos débitos... Ele tem um limite de escopo, a LID aqui. Ele não está discutindo o mérito da compensação, ele está discutindo a possibilidade de compensação. Antes de trânsito. Acontece muitas vezes do contribuinte entrar com pedido de compensação, pedir errado, e mesmo que ele tenha o direito, ele não conseguiu pedir corretamente e comprovar? Aqui é a mesma coisa. O cara constituiu o auto de infração de uma maneira que atualmente não é mais possível. Então, caiu. O que vai acontecer ou não com esse crédito não é problema nosso. Mas, entendeu? E esse argumento das datas, se a resolução é de 95 e os débitos são de 2001, realmente esse auto não tem fundamento. Isso é verdade. O que a fiscalização foi fazer lá 6 anos depois que tinha uma resolução do Senado definindo que aqueles débitos não existiam?
né? Parece que a única motivação foi a ação judicial mesmo. Na verdade, o débito dele até existia, né? O que a fiscalização não deve ter considerado foi as compensações que ele realizou com base naquela ação. O débito em si existia. Aí volto a falar que eu discordo que o lançamento para mim está correto e que a compensação em si é que ela foi feita de forma equivocada. O fundamento que veio trazer em sede de recurso, que ele tinha direito à compensação e ele fez na contabilidade, para mim, de qualquer modo, está equivocado. Eu continuo achando que está equivocado. Que não era ali o local certo dele fazer a compensação. Ele não informou que ele tinha esse débito, porque o débito existe. O que ele fez foi utilizar os créditos relacionados aos tais DLs, que ele tinha direito, os créditos que ele tinha daqueles DL. Isso, de fato, a gente aqui não vai questionar, porque já teve a resolução lá de 95, então ele tinha direito a esses créditos. Só que o lançamento está certo. Só que eu continuo achando, desde o início, que a forma como foi feita a compensação do débito dele de PIS e COFINS desse período é que foi errado. Então, para mim, continuo achando que o lançamento está certo. A forma como ele fez a compensação, que foi um procedimento equivocado na escrita fiscal, enfim, alguma coisa assim, não foi objeto de lançamento. Não, ele lançou o débito. É possível. Não, ele lançou o débito. Não, mas ele não existe. Mas assim, o débito que só existe. deveria ter feito... É verdade, ele lançou correto. O que está errado é a compensação. O débito existe, o cara compensou errado. O que foi esse mínimo? Então o lançamento tem que ser mantido. Eu continuo com o meu posicionamento em relação a esse débito. Esse lançamento, para mim, está certo. Para mim, a forma de compensação é que está errada. O que o fiscal deveria ter feito? Além de usar como motivação a falta de trânsito julgado, ele deveria ter visto a compensação. Entendeu? Porque o contribuinte pode fazer na escrita. Naquela época, então, tinha muito na escrita. Antes de... Tinha mesmo. A lei 83. Agora, a gente está procurando um motivo para salvar o auto-infração. As coisas não estão lá no auto-infração. Eu, por mim, não tenho problema de salvar, não sou de ficar salvando, não. Eu só acho que está certo. Sim, mas Marco, isso não está no manual da autuação. Você está trazendo um novo argumento. Você está dizendo que a instrumentalização da compensação foi feita de forma incorreta, o que não está no auto de infração, Marco. Isso não está no auto de infração. Você está querendo manter o lançamento por um motivo que não foi consignado no lançamento. Esse é o motivo que não está lá. Não está lá a questão de se o trânsito em julgado foi favorável ou não. E estamos trazendo coisa nova para o não estou trazendo coisa nova nenhuma. Eu não estou trazendo coisa nova. Não está no auto, Marco. Eu estou dizendo que ele não habilitou o crédito, que ele não apresentou o pedido de habilitação, que ele não fez via PDCOM, que não podia fazer em via papel. Nada disso tá, meu amigo. Eu não estou dizendo que você esteja levantando pontos que não sejam corretos sob o ponto de vista técnico. Não é isso que eu estou dizendo. Você sabe muito mais do que eu a respeito disso, com efeito. Entendeu? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu acho que isso não faz parte da LID também. Como eu falei, o meu voto pararia na linha A da conclusão. É possível fazer a compensação antes do trânsito julgado para as ações propostas antes de 2001, que foi o artigo 151A. Essa foi a motivação da auto-infração. Este é o mérito do processo. A gente não está discutindo compensação em si, como ela foi feita, como ela foi instrumentalizada e o montante de crédito. Isso não faz parte da LID, a meu ver, tá? Mas o auto de infração tem que ser cancelado por quê? Ele estava errado? O fiscal não podia lançar? Não é questão de poder ou não poder, é que o mérito do auto de infração a gente não concorda. Mais uma vez, Ari, ninguém está dizendo que o auto de infração é nulo. A gente já diverge da interpretação do artigo 170, pô. Isso. Da interpretação do mérito. Como a gente divergia, por exemplo, da interpretação do inciso 2 do artigo 3º da 10833, e nem por isso a gente declarou nulo todos os despachos decisórios e autos de infração que passaram na nossa mão. Todos eles estavam corretos, o fiscal foi lá. Mas peraí, deixa
Não, o que eu estou tentando entender... Aplicou a IN 400, fez correta o lançamento certo. A gente não está dizendo que ele é nulo. Ninguém está dizendo que a autoinfração está errada. É que o fundamento dele não é isso que eu estou falando desde o começo. O que eu acho, essa é a minha opinião final, eu concordo com o doutor Marcos, o lançamento está correto, tinha que fazer, mas realmente dizer se tem que manter ou não temos que falar isso, concordo com o doutor Marcelo, e também concordo que a única coisa que você tem que fazer para a delegacia é dizer o seguinte: o lançamento está correto, existiu, e vejam aí o que diz a ação judicial. Acabou. Não é isso que vocês acham? Tá bom. Não. Eu concordo com o doutor Ari. Eu até fiz o ajuste aqui. Eu ajustei a letra A, aliás, eu mantive a letra A, né? A letra B, manter o lançamento, vou retirar essa parte aí de prevenir a decadência, que gerou muita polêmica, não quero isso aqui, né? Mas eu acredito que ele está correto sim, manter o lançamento fiscal, que foi lavado pela falta de declaração e de CPF e de pagamento. Isso também foi a motivação do lançamento, ele não declarou, se ele tivesse declarado, não teria sido lançado, tá? E determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise das demais questões relativas ao direito feitado pleiteado. Então, é isso. Eu sinceramente não entendi qual é a sua decisão, o que é não tem direito creditório pleiteado. Unidade. Está julgando o recurso voluntário. O pedido do contribuinte é para cancelamento do auto de infração, porque ele tinha autorização legal na interpretação dele para fazer a compensação. Então, você está negando o provimento ao recurso voluntário, Marco? Só para desculpa. Letra C, determinar o retorno, que eu estou elaborando agora. O retorno dos autos da unidade de origem para análise das demais questões relativas ao direito creditório usado nas... Mas qual é a decisão, Marco? Você vai dar provimento ou negar provimento? Conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, dar parcial provimento, nos seguintes termos, A, B e C. Eu estou ajustando o item C agora aqui. Não estou conseguindo entender. Saiu alguém aqui. Não estou conseguindo entender. A Semiramis caiu. Não estou conseguindo entender e estou achando, desculpa com a devida vênia, estou achando inexequível. Eu acho que assim, não é uma discordância quanto ao fiscal ter a possibilidade de fazer o auto, se ele está incorreto ou se ele não está incorreto. O que nós não estamos concordando, e por isso dando provimento ao recurso, é que o fundamento do auto de infração não subsiste. Exatamente. Então, o auto de infração tem que ser aplicado. A gente precisa dizer se o auto, exatamente, a gente precisa negar, o pedido foi cancelar o auto. Vai dar provimento ou não vai dar provimento nisso? Ok, você não conheceu a parte da matéria que discutia a legitimidade do crédito, isso foi entregue ao judiciário, todo mundo está de acordo. Agora subsiste o seguinte, a gente vai cancelar o lançamento ou não, ponto. É isso. Para mim não cancela o lançamento, para mim o lançamento deve estar mantido. Então, eu estou devolvendo a unidade de origem. A questão é justamente ajustar para a unidade de origem e ver o que ela vai fazer lá. É isso que está agora... eu concordo com o doutor Marcos. Você está mudando o provimento ao recurso voluntário. Então, você está mudando o teu voto. Parcial provimento porque eu estou afastando que ele não poderia usar lá o crédito dele na compensação. Não pode dar parcial provimento, Marco. O cara está pedindo uma outra coisa. Ele pediu o cancelamento do auto. Qual é a parte do pedido dele que você está dando provimento? Essa parte de afastar o 170A. Essa parte. Ele está dizendo que é inaplicável no recurso voluntário. Marco, mas afastar o de compensação tem que... Mas se você afastar o 170, você autoriza a compensação e autoriza o cancelamento do auto. O auto é com base na compensação. Se você autorizar a compensação, cai o auto, Marco. Está sendo contraditório, pô. Ou você nega o provimento como o Marco tem que manter o lançamento e cobrar o imposto do contribuinte. O Ari também acha, tem que manter o auto de infração e cobrar o imposto do contribuinte. Não podia ter feito... lançado com base no 170, na impossibilidade... Mas o Ari e o Roberto acham que ele não podia ter compensado de maneira alguma. Então, isso eu já compreendi. Está claro para mim. Aí é negar provimento. Mas não dá para dar parcial provimento e mandar o cara cobrar o imposto, pô. Entendi. Consegui compreender. Consegui compreender, sim, que você está falando. Ou, no caso, mantém, né, o auto de infração. O doutor Marcos, aí, se me permite, eu queria só pedir isso. Na sua opinião, então, não toca nesse 170A do CTN, é isso? Só mantém o auto de infração? Na sua opinião?
Sim, porque ele, na verdade, ele lançou quando deveria, porque o que ele tinha devido de PIS à época era isso mesmo. Se ele deveria compensar de outra forma, a ação judicial aí, ele tem direito, não estou questionando isso, não existe questionamento da minha parte nesse sentido, desse direito dele, ainda mais pelo C70A, e que não vai cumprir, aguardar a decisão judicial, ele teria direito, ele compensa, ainda mais também que tem a história da resolução, que foi lá de 95, então o direito do crédito dele eu não estou negando. Marco, eu estou querendo dizer o seguinte... O pedido dele é reconhecer o direito à compensação e cancelar a autoinfração. A gente tem que... A decisão por negar o provimento obrigatoriamente passa por negar o direito à compensação. Vamos falar claro. Vamos falar a coisa clara. Na página 104, o auto é justamente nesse ponto, é só por isso. Pois é, vamos falar claramente. Então, vocês estão negando o direito à compensação, ponto. Por favor. Tem que ser página 104 de onde, Liz? Do processo. Porque aí está o termo de verificação fiscal. Acho que é importante olhar o fundamento do lançamento para a gente poder chegar a essa conclusão. Presidente, então, me dá uns minutos, poucos minutos. Vou olhar lá como a senhora está falando, vou olhar, porque eu acho relevantíssimo a informação que consta do termo de verificação fiscal. Eu sempre falo isso também quando vou proferir qualquer tipo de voto, que é extremamente relevante que consta. Está escrito no meu voto aí as principais partes do termo de verificação. Eu vou dar uma olhada, eu passo rápido isso, eu acho o processo rapidinho, só um minuto. Eu também abri no meu processo, que é mais fácil movimentar, mas está no do Marco também. Se abrir o processo, é o volume 1, página 104. Uma coisinha ruim de andar. Tá lento? Tá bem lento. Vocês querem dar um intervalinho de 10 minutos para vocês olharem e a gente volta? É bom. Tudo bem. Porque ou a gente faz agora ou vai até meio-dia. Refresca os ânimos. Então, mas é isso mesmo aqui, né? Ele está falando do processo judicial, que teve a decisão da sentença em parte, tem o recurso pendente. Ele fala assim, os valores do PIS compensados antes da decisão final da Justiça, quanto a esse direito, foram contabilizados e acreditados na conta contábil o número tal. Embora não tenha havido recolhimento de PIS, desde o início do ano de 2001, os valores compensados não foram contabilizados na referida conta, não sei o que lá, na data de 30 de junho. Os valores das bases de cálculos do PIS devido foram controlados pelo contribuinte na planilha tal. Esse termo, é só isso, ele está questionando o judiciário mesmo. Gente, vamos fazer um intervalozinho, até para não ter risco da gente perder gravação, etc. Ok. E aí vocês... Lisene, eu só queria pedir licença uma coisa. Eu daqui a 10 minutos, daqui a uns 10 minutos, eu precisaria realmente de um intervalo, tá? Porque eu tenho que fazer um negócio aqui pro meu filho, rapidamente. É muito rápido, mas eu só queria avisar isso. Se a senhora for dar um intervalo agora, eu ia pedir 5 minutos a mais, se fosse possível, é claro, para eu poder fazer um negocinho rápido aqui para ele, porque ele está chegando da escola e eu preciso fazer um negocinho aqui para ele, por favor, tá? Tá bom, vamos parar a gravação? Podemos parar, Val?